Eu quero continuar hoje o nosso segundo episódio da série que nós começamos no domingo passado, a nossa série sobre família. Nós vamos falar isso esse mês todo, mês de maio, é comemorado no dia 15 ou 18? Não, 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família, e no dia 18 é comemorado ali, a mobilização do Maio Laranja. Então você viu lá na entrada o Maio Laranja. Pastor Eduardo, pastora Diana tem um ministério lindo da infância protegida, que combate, o abuso sexual, a exploração infantil. Então nós temos um ministério forte sobre isso, e esse mês todo nós estamos falando sobre isso. E também o Senhor colocou no meu coração para a gente falar sobre família. E nós tivemos o primeiro episódio no domingo passado, falamos sobre a primeira família da terra, que é a família de Adão e Eva, uma família toda conturbada. A primeira família da terra foi feito de duas pessoas que foram contra a lei de Deus, desobedeceram a Deus. Também tinha naquela família um assassino e um cadáver. Eram os pais, um assassino que era o filho, e outro cadáver que era o outro irmão que foi assassinado pelo seu próprio irmão. Esse é o cenário da família que começou desde lá do princípio. Mas Deus é tão bom que Ele enviou Jesus Cristo para restaurar todas as famílias da terra. Então eu não sei o que você está enfrentando na sua casa, na sua família. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando na sua casa, como está a sua família hoje. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural, algo novo. Deus Ele quer restaurar a sua casa, seu casamento, a sua família. Deus quer restaurar os seus filhos, e Deus quer que você viva o plano original da família, que é ter uma família saudável. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. E o tema desse segundo episódio, essa noite, uma família saudável. Quantos aqui desejam ter uma família saudável? Nós precisamos ter um entendimento sobre o que é ter uma família saudável, e também como ter uma família saudável. Nós que trabalhamos com pessoas, recebemos muitas pessoas no gabinete, trabalhamos o comportamento dessas pessoas, como pastores. Converso muito também com professoras de escola, diretoras de escola que frequentam a nossa igreja. E na sociedade também, não precisa ir muito longe para identificar isso. Nós conseguimos identificar que normalmente, quando uma pessoa tem um mau comportamento, ou um comportamento excessivo além daquilo que é o comum, se você for vasculhar a vida dessa pessoa, na maioria dos casos, essa pessoa não teve uma boa experiência no lar. Essa pessoa não teve uma família saudável. Essa pessoa teve um lar desestruturado, uma família disfuncional. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você lembre da sua casa, da sua infância, e você lembra dos momentos difíceis que você passou dentro da sua própria casa, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos ou com seus avós. Na maioria dos casos, de pessoas que têm comportamentos excessivos, além do normal, além do esperado, essas pessoas tiveram uma péssima experiência no seu lar, porque não tinham uma família saudável. E infelizmente, muitos ainda não entenderam o quanto a família é importante na vida do ser humano. E o propósito dessa série é isso, é para que você possa virar uma chave, que a sua casa, a sua família tem um propósito muito grande. Ainda bem que 2 aí crê nesse propósito. Vou falar de novo. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus não colocou você nessa terra à toa. A sua casa não existe à toa. O seu casamento não existe à toa. Os seus filhos não existem à toa. Você e a sua casa nasceram com um propósito de ser uma família estabelecida nessa terra, mas ser uma família saudável. Amém, queridos? Nós precisamos entender o propósito da família. Infelizmente, muitos ainda não entenderam a importância de uma família na vida de um ser humano. Então a família, queridos, ela forma a nossa cultura. Todos nós temos uma cultura, e essa cultura ela é formada dentro de casa. A família, ela forma a lente como a gente enxerga o mundo. A família, ela coloca uma cosmovisão sobre o mundo em nós. A família também, ela forma a maneira como a gente age e reage às circunstâncias. A família, ela forma os nossos princípios e valores.
A família, ela forma o nosso caráter. A família tem um propósito indiscutível na criação do ser humano. A família, ela é indispensável na vida de um ser humano. E talvez, por você não ter tido uma experiência boa em família, talvez você está aqui nessa noite e você não acredita no propósito verdadeiro da família. Talvez você não acredita que Deus, Ele pode transformar a sua casa e coisas novas podem acontecer, e Deus pode restaurar esse casamento que está por um fio, Deus pode restaurar a vida dos seus filhos. Você precisa acreditar no propósito de Deus para a sua casa e para a sua família, amém, queridos? E o diabo, ele está tentando destruir as famílias. A principal estratégia do diabo na nossa sociedade é destruir o conceito de família. Eu estava esses dias na academia, e uma mulher que não conheço, que não vai em uma igreja, não é cristã, não é evangélica, ela começa um assunto para todo mundo ouvir. E eu achei interessante o que ela começou ali a falar. Ela falou assim: você acredita que lá na escola da minha filha não se comemora mais o Dia das Mães? E também não se comemora mais o Dia dos Pais. O que essa agenda maligna está fazendo? O diabo está tentando destruir o conceito tradicional de família. O diabo está tentando arruinar as casas e famílias. Então, por causa da minoria, que talvez tem 2 pais ou 2 mães, por causa de uma minoria, a maioria tem que pagar um preço, não podendo mais comemorar o Dia das Mães. Eu acho isso um absurdo. E infelizmente pessoas dentro da igreja estão aceitando esse conceito mentiroso sobre família. Estão aos poucos se adaptando a esse formato maligno de uma família. E essas famílias não são famílias saudáveis. Então o mundo está pregando contra o conceito verdadeiro do que é uma família. E se nós como igreja não nos posicionarmos e batalharmos pelas nossas famílias, num futuro bem próximo, nós veremos muitas famílias sendo destruídas. Eu creio, queridos, eu creio em uma igreja conviva, uma igreja que vai provar que família é plano de Deus e família ainda dá certo. Eu creio numa igreja que vai viver o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua casa e para a sua família, e vai ter uma família funcional, uma família saudável, uma família que crê no propósito de Deus para a sua casa, que crê no propósito de Deus para os seus filhos. E a igreja é esse ambiente aonde nós podemos encontrar ajuda. A igreja é o lugar aonde nós podemos encontrar ajuda com o nosso casamento. Se você precisa de ajuda com o casamento, aqui é o lugar certo. Aqui existem pessoas capacitadas com ferramentas poderosas, capacitadas por Deus para te auxiliar no seu casamento. Aqui nesse ambiente, igreja, nós temos pessoas capacitadas que podem te ajudar na criação dos seus filhos. Nesse lugar aqui, é o lugar onde nós aprendemos a ser um homem e uma mulher transformada para viver o propósito de Deus. Aqui nessa igreja, nós também temos pessoas capacitadas para te ajudar na sua fase de namoro, para ter um namoro santo, para namorar a pessoa certa. Nós temos um ministério chamado One, que ele treina você, capacita você para entrar num casamento saudável. Eu não posso esquecer também dos solteiros, né, gente? Você é solteiro, a igreja também é esse lugar que te ensina e te ajuda a escolher a pessoa certa para você formar uma família saudável. Por quê? Porque esse é o plano de Deus para nós, termos uma família saudável, uma família funcional, uma família estruturada. E por isso nós como igreja temos que ser uma igreja família. Nós como igreja precisamos entender de uma vez por todas o propósito da família. E aí tem uma pergunta, que aí vai avaliar como estão nossas casas. Na sua casa hoje, quando você pensa na sua família, na sua casa, você quer correr para lá ou você quer correr de lá? Pensa aí. Quando você pensa no ambiente familiar que você está inserido,
Você que é casado, você que é solteiro. Quando você pensa no seu ambiente familiar, você quer correr para a sua casa. Por quê? Porque lá é um lugar maravilhoso. Ou você quer correr da sua casa? A sua resposta define se a sua casa, a sua família é uma família saudável ou não. A sua resposta define como está a sua casa hoje. Deus, Ele deseja que a sua casa seja um lugar saudável e prazeroso de viver. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Família é a ideia de Deus. Desde o princípio, Deus nos mostra isso. E talvez a pergunta que não quer calar: pastor, ok, eu entendi então. Mas então como? Como ser uma família saudável? Eu quero, através de 4 pontos aqui, eu quero ensinar você, não que eu já tenha alcançado, ok? Mas biblicamente falando, como ter uma família saudável. Alguém está interessado em saber? Primeiro, como ter uma família saudável. Primeira coisa, seja um abrigo nas tempestades. Seja um abrigo nas tempestades. Queridos, nós vivemos num mundo caótico. Nós vivemos num mundo cheio de lutas, cheio de problemas. E se as nossas casas não for um lugar de abrigo e proteção para as nossas vidas, então lascou tudo. Lá em Provérbios 14, verso 26, Provérbios 14, 26 diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Eu vou ler de novo. Você que deseja ter uma família saudável, seja um abrigo nas tempestades, porque Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. É isso que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Um lugar de abrigo, um lugar seguro, um refúgio para os seus filhos, um refúgio para o seu marido, um refúgio para a sua esposa. Querido, é muito ruim quando nós pensamos que esse mundo está caótico e a gente vai para o trabalho, e lá no trabalho a gente vive momentos difíceis, momentos de tempestades, é todo mundo cobrando a gente, é todo mundo falando sobre nós, e aí você vive aquele ambiente talvez de guerra. Você está na rua trabalhando, aquele ambiente de guerra, e aí tudo que você quer é chegar em casa e ter paz. Mas infelizmente, em muitas casas, essa pessoa viveu uma tempestade o dia todo, e quando ela chega em sua casa, ao invés de ela encontrar um ambiente de paz, de abrigo, de refúgio, de descanso, o que essas pessoas encontram talvez quando vão para suas casas é um ambiente de guerra, de discórdia, de brigas inconstantes, um ambiente de desavenças. Queridos, o lar precisa ser um ambiente seguro. A nossa casa precisa ser um lugar de fortaleza segura, um lugar de refúgio. Eu já tive várias experiências, acredito que você vai concordar comigo. Nós podemos viajar para qualquer lugar do Brasil. Eu já fui para muitos lugares do Brasil. Eu já fui para muitos hotéis maravilhosos no Brasil. Eu já fui para fora do Brasil, e tudo é maravilhoso quando você está fora, vivendo uma experiência. Mas nada é como quando você volta de viagem e chega na sua casa. Porque a casa é esse lugar de descanso. Todo mundo vai viajar, mas não vê a hora de voltar para casa. Não vê a hora de chegar no lar e ver um lar em paz. Mas o problema é quando o nosso lar se torna um lugar de desconforto, quando deveria ser um lugar de abrigo e paz, é um lugar de fortes brigas. Tem alguém comigo aqui essa noite? O Senhor deseja transformar o seu lar em um lugar de abrigo seguro. Será que os seus filhos, será que os nossos filhos, eu posso me incluir nisso, será que os nossos filhos sentem segurança em nossa casa? Ou será que os nossos filhos são aqueles que precisam apartar as brigas do casal? Eu já vivi experiências com famílias
em que os filhos, desde pequeno, pegam traumas das suas casas, porque o filho, ele tem que ser mais maduro que o pai e a mãe, porque os pais brigam de forma brutal na frente dos seus filhos, e os filhos ficam naquele fogo cruzado, aonde ele fala: você não concorda comigo, filho? Pai. Você concorda comigo? Não, mãe. E aquele lugar onde deveria ser um abrigo seguro para aquela criança, porque o coração e o caráter dela está sendo formado, é um lugar de fortes tempestades. Eu não estou falando que a nossa casa precisa ser perfeita, irmãos. Como eu disse pela manhã, não ache você que casa de pastor não tem DR, porque tem gente que acha que o pastor, quando vai ter DR com a esposa, a gente ora em línguas, de tão espiritual que a gente é. E não é bem assim, queridos. Mas a gente tem os nossos combinados. Se a gente precisa discutir alguma coisa muito forte, os nossos filhos não têm estrutura para isso. Então o que a gente faz? Põe para dormir, ou manda para casa do vô e da avó, e aí a gente então discute aqui a nossa relação. Porque senão os nossos filhos estão num ambiente inseguro. Será que as nossas esposas, elas sentem segurança dentro das nossas casas? Será que seus maridos será que os maridos sentem segurança, irmãs, no lar que você administra, no lar que você tem que ser sábia para edificar a sua casa? A vontade de Deus é que as nossas casas sejam um abrigo nas tempestades. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, conta a história de uma família, a família de Noé, um homem justo e íntegro. E no versículo 18 diz assim: contudo, estabelecerei a minha aliança com você, Deus falando para Noé, de forma que você entrará na arca. Deus ia destruir tudo através do dilúvio, mas Deus garante para ele: eu estabeleci a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 1 de Gênesis 7, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Olha como isso é lindo, maravilhoso. O mundo estava um caos, o mundo ia ser destruído com água, mas por ele ser um homem íntegro a Deus e fiel a Deus, Deus deu uma ordem para ele: construa a sua arca, construa uma arca gigante, porque você e a sua casa estarão seguros. E aí Deus disse no versículo 1 de Gênesis 7: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Nós temos um propósito como família, de construir a nossa arca. A sua casa precisa ser essa arca segura, que no meio das tempestades, no meio dos vendavais, no meio de fortes ventos, a sua casa seja um abrigo e um lugar seguro para se morar e se viver. Em meio a tanta destruição, a tanto caos, você e a sua casa precisam estar seguros dentro da arca que você construiu. Não é responsabilidade de Deus construir a arca. A responsabilidade de construir a arca está nas suas mãos. Noé foi que construiu a arca, não foi Deus. E a sua família foi salva porque ele obedeceu a Deus e construiu a sua arca para que a sua família estivesse em segurança nos dias maus. E nós sabemos disso, o mundo está indo de mal a pior. E nós precisamos ser responsáveis para construir a nossa arca. A palavra de Deus diz em Mateus que existiam duas casas, uma casa construída na rocha e outra casa construída na areia. A casa construída na rocha, que é Jesus Cristo, bateram os ventos, bateram as tempestades e aquela casa não caiu. Mas a casa que foi construída sobre a areia, bateu os ventos, bateu os dias difíceis, bateram as tempestades e grande foi a sua queda. Talvez a sua casa esteja em queda porque você não entendeu que a sua casa precisa ser um lugar seguro, de abrigo no meio das tempestades. Talvez você construiu a sua arca na areia,
e bateram os ventos, sopraram as tempestades e a sua casa caiu. Mas eu creio em uma igreja que vai se posicionar em nome de Jesus, e você vai construir a sua arca, um lugar de salvação, um lugar de refúgio, um lugar de vida e um lugar de preservação. É isso que eu profetizo sobre a sua casa em nome de Jesus. Segundo, como ter uma família funcional? Gere crescimento e aprendizado. A casa também é esse lugar, esse ambiente de gerar crescimento e aprendizado. E nós podemos aprender isso com Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas 2,52 diz assim, ó: crescia, e Jesus crescia em sabedoria, pode falar comigo, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus foi inserido num lar estruturado. Jesus cresceu num lar funcional. É por isso que Maria foi escolhida. E aqui nós aprendemos que a casa deve ser um centro de aprendizado para a vida. A casa deve ser um lugar de crescimento para a vida. A família é o lugar onde os filhos aprendem com os pais e os pais aprendem com os filhos. Eu tenho provado isso todos os dias, eu e minha esposa. A nossa casa não é um lugar onde só eu ensino. A casa também é um lugar onde eu aprendo. Você não tem ideia como eu aprendo com os meus meninos, como as nossas crianças têm sempre algo para nos ensinar. Quem tem criança em casa sabe disso. Quem tem netos em casa sabe disso. A pureza do coração de uma criança, os pensamentos de uma criança e até mesmo a correção das crianças. Você sabia que lá em casa, direto eu e a minha esposa, nós somos corrigidos pelos nossos filhos. Eles falam para nós: papai, eu acho que não é bem assim, eu acho que você está errado nisso. Porque a casa é esse lugar de crescimento, de amadurecimento e de aprendizado. Jesus nos ensina isso. Jesus, ele cresceu em 4 áreas. Primeira área que Jesus cresceu, sabedoria. O que quer dizer crescer em sabedoria? É crescer no intelecto, é aprender a pensar, é aprender a ser inteligente. É na nossa casa que a gente aprende a ser inteligente, ou deveria aprender a ser inteligente. É no ambiente familiar que nós, como pais, precisamos estimular a inteligência dos nossos filhos. Mas infelizmente, hoje está mais fácil colocar na frente da televisão e do YouTube. E aí a gente fala para os nossos filhos: quanto mais tempo você passa na frente da televisão, mais o seu cérebro frita. E aí eles começam a chorar, falam assim: estou vendo uma fumaça saindo da sua cabeça. Você já ficou 1 hora hoje? A nossa casa é esse lugar que nós precisamos estimular o intelecto das nossas crianças. Queridos, antigamente como é que as crianças se divertiam? Era com o carrinho da Hot Wheels? Hã? Era com o que, gente? Era na rua, estourando dedão no asfalto, soltando pipa. E aí precisava ser criativo, pegava lá uma caixa de papelão. Experimenta isso. Às vezes você está gastando um rio de dinheiro com um brinquedo lá que é caro os brinquedos, irmão. Experimenta um dia colocar lá uma caixa de papelão, umas tampinhas, uns rolos de papel higiênico, e deixa lá o negócio acontecer. As nossas crianças não estão sendo mais estimuladas nas próprias brincadeiras. Por quê? Porque é mais fácil pôr o celular lá. Eu não vou brigar com ninguém, estou cansada, trabalhei o dia inteiro, agora toma aí. A gente precisa estimular aquele momento de roda na nossa casa, onde a gente brinca com as nossas crianças. Gente, tudo isso, existe um estímulo intelecto. E aí as crianças não pensam mais, a nossa sociedade não pensa mais. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde a sociedade não tem mais pensamento para nada. A mídia fala e aquilo se torna uma verdade. Por quê? Porque está faltando crescer em sabedoria como Jesus cresceu. Jesus também cresceu em estatura. Eu não sei se ele era um pouco barrigudo, né? Mas tem gente que cresceu demais. Comeu tanto que cresceu. Porque comer é bom demais. Mas até isso, gente, até isso Jesus nos ensina. Crescimento na estatura, que a casa é esse lugar onde nós precisamos crescer e aprender até no nosso crescimento de estatura, crescimento físico. Precisamos comer de forma saudável, fazer exercício. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: vai fazer exercício, irmão.
A caminhadinha é boa, caminhadinha matinal. Amém, igreja? Fala, Deus! Porque os crentes, essa coisa ele vai assim, crente não bebe, mas come. É uma mentira do diabo para enganar você. Jesus nos ensina sobre o crescimento também de estatura. E tem muita gente desenvolvendo doenças antes da hora. Por quê? Porque não cuida da saúde. Qual foi a última vez, homem, que você fez um check-up? A gente precisa cuidar da nossa saúde, queridos. Faz parte do crescimento de um lar. Irmã, faz comida saudável lá na sua casa. Você gosta, né? Mas eu sei, a Raquel faz comida saudável lá, né, Raquel? Amém. Filezinho de frango. É só isso que o Vlad come, né? Nós precisamos realinhar o nosso cardápio, irmão. O que você está comendo? É só pizza, lanche. E senta para comer, irmão. Misericórdia. Você tem um propósito, amém, queridos? A sua casa tem um propósito. Mas se você não cuidar da sua saúde, talvez esse propósito pode ser interrompido antes da hora. Jesus era saudável também. Jesus também crescia diante de Deus, graça diante de Deus. Terceira área de crescimento que o seu lar proporcionou para Jesus, que é um crescimento espiritual. A nossa casa também é lugar de crescimento espiritual, amém? Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. A igreja não é responsável pelo seu crescimento espiritual. A igreja não é responsável pelo crescimento espiritual dos seus filhos. Eu posso ouvir um amém? Porque os pais estão confundindo as coisas. Os pais estão terceirizando a responsabilidade de ensinar os caminhos, de ensinar a palavra para o filho deles. Então estão terceirizando para a igreja. E a igreja não é responsável para ensinar o seu filho no caminho. A igreja está aqui para auxiliar. A igreja está aqui para te ajudar. E hoje de manhã eu fiz um teste, eu vou fazer hoje de novo. Agora de novo à noite. Quantos aqui fazem parte do Ministério Kids da nossa igreja? Levanta a mão. À noite tem mais, glória a Deus, né? 1, 2, 3, fica a mão levantada. 1, 2, 3. A Tainá até sorri, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas, glória a Deus, aleluia. Agora eu quero fazer outra pergunta. Quem aqui faz parte da mídia do louvor e do backstage? Levanta a mão. Segura aí. Mídia, louvor, backstage, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E aí vai. 41, 42, 43. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Tantas pessoas servindo ao Senhor. Quantos tinha do Kids? 19? 43 e 19. O que isso nos ensina? As nossas prioridades. Esses dias eu estava numa reunião com a líder do Kids. E eu fiquei assim, cabreiro com isso. A maioria dos líderes dos voluntários do Kids não tem filho. Como assim? É isso, Tainá, não é? Entreguei quem é a líder. A maioria dos voluntários do Ministério Kids não tem filho, gente. E aí eu já ouvi pessoas dizendo assim, ó, não, eu não sou do Kids porque eu não levo muito jeito com Kids. Mas tem 4 crianças em casa. Falei, irmão, você que tem 4, você não leva jeito com criança? Você imagina os solteiros que estão lá trabalhando? Fala comigo, misericórdia. Sabe o que é isso? Muita gente tem a mentalidade de que a igreja é responsável para ensinar o seu filho.
E Jesus, aqui nessa passagem, nós vemos que Jesus cresceu dentro da sua casa, de forma espiritual. Foi os pais de Jesus que ensinaram eles, não tinha nem kids na época. Então casa, queridos, é um lugar de formar a fé verdadeira, amém, queridos? Ah, mas eu não obrigo os meus filhos a orarem, eu não obrigo os meus filhos a ler Bíblia, eu não obrigo os meus filhos a ir para a igreja. Então você está ensinando o seu filho que Deus é uma opção. Você está ensinando para o seu filho, quando você não obriga ele, você está ensinando assim: Deus é uma opção, você pode escolher, sim ou não. E isso vai trazer problemas sérios, implicações sérias para a nossa casa no futuro, se você não obriga o seu filho a ler a Bíblia e orar. E se Deus é uma opção para a sua casa, você está indo para um caminho bem errado. Bem errado. Eu estava pesquisando, e uma curiosidade para nós: pesquisas revelam que uma criança assiste TV ou está na internet, nos programas, cerca de 1000 horas por ano. Guarda isso, 1000 horas por ano. Aos 18 anos, são 18.000 horas em televisão e internet. Aos 65 anos de idade, se essa pessoa continuar nesse ritmo, aos 65 anos de idade, ela passou 9 anos e meio na frente da televisão ou da internet. 65 anos de idade, 9 anos e meio na frente da internet. Ok, vamos fazer um paralelo então. Se você arrastar os seus filhos uma vez por semana para a igreja, uma vez por semana para a igreja, durante 65 anos, meu filho vai na igreja durante 65 anos, uma vez por semana. Sabe quanto tempo essa pessoa passou dentro da igreja? 8 meses. 8 meses da sua vida, indo uma vez por semana, ela passou dentro de uma igreja. Você acha mesmo que vir uma vez por semana na igreja vai ensinar os seus filhos a ter uma fé genuína? Você acha mesmo que vir uma vez por semana vai fazer com que o seu filho desenvolva uma fé cristã em Deus? Se você não se responsabilizar pelo crescimento e aprendizado espiritual dentro da sua casa, os seus filhos, infelizmente, correm sérios riscos de se desviarem da fé, ou talvez nunca terem sido da fé no futuro. Nós temos essa grande responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. E um pastor certa vez disse: se os seus filhos perguntam para você: pai, mãe, nós vamos para a igreja hoje, quer dizer que na sua casa ir para a igreja é algo opcional, quando na verdade vir para a igreja faz parte de quem a sua casa é, faz parte da sua cultura, tem que fazer parte da sua cultura. Então nós resumimos, pode pôr para mim essa frase, por favor: se ir para a igreja é opcional, não reclame se no futuro os seus filhos tornarem Deus desnecessário. Cri, cri, cri. Se para você é opcional estar aqui hoje, e você tem filhos que estão sendo formados dentro da sua casa, não reclame no futuro, porque as crianças ligam a igreja a Deus. Não reclame se no futuro a criança que tinha opção de vir ou não vir, se no futuro ela olhar para Deus e ver que Deus é desnecessário, porque foi assim que eu fui criado. Tinha dia que a gente não ia, tinha dia que a gente ia, ficava três domingos sem ir, depois ia de novo. Você está ensinando para sua casa: ir à igreja é opcional, servir a Deus é opcional. Se você não lê Bíblia, não ora dentro da sua casa, você está ensinando às suas crianças que Deus é opcional, que na hora que ele crescer ele pode escolher, e aí Deus talvez possa se tornar desnecessário na vida das suas crianças. Mas eu creio numa igreja, você está aqui comigo? Eu creio numa igreja que vai se comprometer com a obra de Deus, que vai se comprometer com Jesus Cristo, e vai ensinar a se responsabilizar em crescer, em trazer crescimento e aprendizado para dentro das suas casas,
E nós vamos ter crianças que são maduras na fé, desde crianças, desde tão cedo, elas terão as suas experiências com Deus, elas vão amar a Deus e nunca mais vão se desviar dos caminhos de Deus. Se você crê, aplauda ao Senhor, diga: eu creio, eu profetizo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. E por último, Jesus também crescia na graça diante dos homens. O que é crescer em graça diante dos homens? É um crescimento social. Os pais de Jesus ensinou Jesus a ser educado. E essa responsabilidade não é da escola, porque a gente está vendo o contrário. Os meninos, quanto mais vai para a escola, mais fica mal educado, porque a escola está pregando contra os princípios da família. Tem professor aqui de escola? Cadê os professores de escola? Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês, em nome de Jesus. Que no meio daquela escola vocês possam se levantar como voz profética e defender os princípios da família, em nome de Jesus. Mas infelizmente, esses professores sabem do que eu estou falando. Existe uma agenda para desconstruir família. E se nós não ensinarmos os nossos filhos como se socializar, a escola ensina. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a como se socializar, o funk vai ensinar, o mundo vai ensinar. Então educação, querido, educação vem de casa. Fala para a pessoa do seu lado: educação vem de casa, irmão. Educação vem de casa. É dentro de casa que a gente ensina os nossos filhos a como ter relacionamentos saudáveis, a como fugir de pessoas más. É dentro de casa. Não é a igreja e nem a escola que ensina isso, que é responsável por isso. É dentro de casa. E Jesus, ele cresceu e teve um aprendizado em todas essas áreas. Por quê? Para quem quer ter uma família saudável, precisa gerar dentro da sua casa crescimento e aprendizado. Amém, queridos? E o terceiro, como ter uma família saudável? Aprenda a curtir a sua família. Em Salmo 127, verso 3, a palavra de Deus diz assim: os filhos são o que, gente? Herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado é você que tem uma casa. Bem-aventurado é você que está formando a sua família. Você é bem-aventurado, amém? E nós precisamos aprender que ter família é uma alegria. Ter família é a maior herança de Deus para nós. Ter família é uma bênção de Deus. E por mais que você teve dificuldades na sua casa quando criança, Deus deseja restaurar você, para que você possa, em nome de Jesus, ter uma família saudável e funcional. Aprender a curtir a sua casa. Talvez você não tinha momentos em volta da mesa, e o seu lar não tinha um momento de desfrutar e curtir um momento em família. Talvez o seu pai, a sua mãe não proporcionava para você momentos felizes nos parques, na rua e até mesmo dentro de casa. Mas em nome de Jesus, Deus está restaurando a sua vida para que você possa aprender a curtir o seu lar e a ter momentos marcantes na sua família. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 9 diz assim, ó: desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias desta vida. Provérbios 5:18, na versão NTLH, diz assim, ó: portanto, alegrem-se com a sua mulher. Tem um homem perto de você? Tem aí um homem perto de você? Fala assim, irmão, se alegra com a sua esposa. Pode falar, irmã, pode falar para o seu marido. Aproveita, deixa aqui. Provérbios 5:18. Portanto, alegrem-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu gosto disso aqui, ó. Portanto, alegrem-se com a sua mulher e seja feliz com a moça com quem você casou. Pastor, mas a moça foi embora.
depende dos seus olhos. Pensa numa pessoa que me faz feliz e eu faço ela feliz. Cadê minha esposa? Ah, tá aqui minha esposa, gente. Sentado na escada, ó. Eu te amo, meu amor. Sou feliz com você. Mulher dos meus sonhos. Linda, maravilhosa. Esses dias eu fiz um combinado com ela. Fiz lá no altar, mas esses dias eu fiz um outro combinado, um estilo diferente. Assim, amor, eu aceito. Foi ou não foi? Eu aceito. Quer dizer, eu não aceito não, mas um dia eu posso ser ex. Como é que foi? Posso ser ex de ex-pastor, posso ser ex-conviva, posso ser ex-empresário, posso ser ex qualquer coisa. Mas tem uma coisa que eu não aceito: ser o ex da Bruna. Esse casamento é até o fim. É até Jesus voltar ou até a morte nos separar. Amém? Você precisa ser feliz com a sua esposa, irmão. E esposa, você precisa ajudar também, né? Precisa ajudar seu marido a ser feliz com você. É Bíblia. A família é um lugar para curtir. Aí sabe o que acontece? Seus meninos vai na casa do amigo. Chega lá, ele vê o pai sentando, brincando de carrinho. Aí ele vê o pai fazendo brincadeiras diferentes. Aí ele vê o pai empenhado lá na casa. Aí chega em casa, ele não tem isso. O pai não leva para chupar um sorvete. O pai não programa uma férias em família. Porque tem dinheiro, pastor. Como é que eu vou fazer um momento marcante se eu não tenho dinheiro para levar meus filhos para Disney? Quem falou para ter um momento marcante precisa ir para Disney? Talvez um simples ato de sentar com seus filhos e brincar com eles, você está marcando e tendo um momento marcante com seus filhos. Os momentos mais marcantes com os nossos filhos não foram quando a gente deu presente para eles, foi quando a gente deu atenção e brincou com eles, e a vida deles foram marcadas. Por quê? Porque a casa é o lugar de curtir, gente. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Se faz tanto tempo que você não promove um momento marcante na sua casa, um almoço em família, de sentar na mesa, orar, agradecer a Deus, destacar as qualidades, sabe? Faz esse compromisso com você essa semana. Senta todo mundo na mesa, prepara uma comidinha gostosa e fala assim: antes de comer, nós vamos falar um para o outro as qualidades uns dos outros. Você vai promover um momento marcante na sua casa. Uma família saudável é isso. É que faz de simples momentos marcantes para toda a vida. Amém, queridos? Promova momentos marcantes para a sua vida. Aprenda a curtir a sua casa, a sua família, a sua esposa. Quarto e último, como então ter uma família saudável? Lute sempre pela sua casa. Lute sempre por eles. Em Neemias, capítulo 4. Neemias 4, no verso... Espera que Neemias fugiu aqui. Neemias 4, verso 13. Neemias 4, a partir do verso 13. Diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Pega isso aqui para o seu coração. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Eu vou falar de novo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá,
que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande e extensa. Deixa eu falar uma coisa para você. A obra que Deus tem na sua casa, no seu casamento e na sua família, ela é grandiosa e ela é extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali, porque o nosso Deus lutará por nós. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir aquilo que estava quebrado, os muros que estavam quebrados em volta de Jerusalém. Mas eles começaram a ser atacados, exércitos começaram a ir contra aquele povo que estava trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí Neemias faz esse apelo: homens, lutem pelas suas casas, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas, lutem pelos seus lares, não baixem a guarda. E eles tiveram que montar um esquema tático, que numa mão eles estavam construindo, mas na outra mão eles seguravam uma arma de guerra. Deixa eu falar algo para você. Talvez você está tão envolvido com a construção da sua fortuna, você está tão envolvido com a construção da sua empresa, do seu trabalho, da sua faculdade, para ser bem sucedido, que você está esquecendo de lutar pela sua casa. Deus não está mandando você não construir nada. Deus está falando assim, ó, no meio dessa construção, enquanto você trabalha, enquanto você constrói a sua vida, não se esqueça de estar armado e lutar pela sua casa e pela sua família. Neemias falou: sejam corajosos. Por quê? Porque vale a pena lutar pelo seu casamento, vale a pena lutar pelos seus filhos, vale a pena lutar pelos princípios da família tradicional nesta era, nesta geração, vale a pena. Pessoas vão se levantar contra nós, mas nós precisamos lutar pela causa da família. Quem está comigo aqui? Nós precisamos lutar porque é uma causa nobre. E nós podemos aprender nesse texto que se você luta pela sua família, Deus vai lutar por você. Se você luta pela sua família, põe aqui para mim: Deus vai lutar por você. Deus só luta por você se você luta pela sua casa. Tem muita gente que esqueceu do casamento, esqueceu dos filhos, e não luta mais pelo seu casamento, não luta mais pela sua casa, não luta mais pelos seus filhos, já desistiu, já abriu mão. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: se levanta, se posicione. Você tem uma guerra, você tem uma luta. Essa batalha, essa luta é você que tem que se posicionar pela sua casa, pela sua família. Não é o pastor, não é o líder, não é o vizinho, é você. Você tem que lutar pela sua casa, porque quando você luta pela sua casa, Deus luta por você. Deus só luta por você, meu irmão, quando você batalha pela sua casa. E Neemias fez isso. Neemias, ele batalhou pela sua casa. Ele não desistiu das famílias, ele não desistiu de nada. Eu vi uma história uma vez de um professor de uma universidade muito renomado. Ele tinha sua carreira impecável, ele era o melhor professor daquela universidade. E um dia sua esposa ficou doente com Alzheimer. E ele então tomou a decisão: eu vou parar com a minha profissão para cuidar da minha esposa. A escola inteira, a universidade inteira: não, você não pode fazer isso, você é o melhor professor, você é o melhor que nós temos aqui, você é bom em tudo. E outra, a sua mulher nem lembra do seu nome. Ele olhou para aqueles alunos e falou assim: ela não lembra do meu nome, mas eu lembro do nome dela. Eu lembro o que eu prometi naquele altar, que eu estaria com ela na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na riqueza ou na pobreza. Eu deixo tudo para lutar pela minha casa.
Será que você é capaz o suficiente de deixar qualquer coisa para lutar pela sua casa? É por isso que talvez a sua casa está do jeito que está, porque você está precisando se posicionar mais para lutar pela sua casa. Você precisa reconstruir os muros em volta da sua casa, e não entre você e sua esposa. Neemias reconstruiu o muro para trazer segurança para aquela casa. Eles lutaram por isso. E se existe uma causa que compensa você lutar, é a causa da sua casa e da sua família. Não é tempo de desistir do seu casamento, não é tempo de desistir dos seus filhos. É tempo de você se posicionar e ir para a luta, porque quando você luta pela sua casa, Deus luta por você. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu sinto no meu espírito que existe uma unção aqui neste lugar de cura e de restauração. Existe uma unção que está sendo liberada nesse ambiente, específica para a sua casa e para a sua família. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as batalhas que a sua casa enfrenta, e talvez você nem tenha família para falar isso. Talvez as marcas da sua casa estão no seu coração até hoje, e é por isso que talvez a sua atual família, a família que você está construindo, está desse jeito, porque as marcas do passado ainda estão no seu coração. Existe uma unção que vai ser liberada agora neste lugar, uma unção de cura, de restauração. Se o seu casamento está por um fio, hoje à noite você vai se posicionar, e esse casamento vai se tornar um casamento saudável e duradouro, em nome de Jesus. Se você está perto da sua esposa, perto dos seus filhos, abracem ele nesse momento, segure na mão deles. Pastor, eu estou sozinho, não tem problema, irmão. Você vai representar a sua casa aqui nesse ambiente de entrega, de adoração e de restauração. Você vai segurar na mão dessa família, da sua família. E se você está sozinho, você vai pôr a mão no seu coração agora. Você vai lembrar da sua casa, da sua família. Se você vai apresentar agora a sua casa diante do Senhor, porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus quer tornar a sua casa um ambiente saudável. Deus quer tornar a sua casa um ambiente seguro. Deus quer tornar a sua casa um ambiente onde você consegue viver em harmonia. E quando vier as tempestades, a sua casa não vai cair. Pastor, não tenho família ainda. Já começa a colocar a sua casa, a sua futura esposa, o seu futuro marido, os seus futuros filhos. Começa a orar por eles, porque quem se antecipa governa. Fecha os seus olhos, igreja conviva. Começa a orar agora no seu lugar. É a sua casa, é a sua família. Vem aqui. Vem aqui, meu amor, vem aqui. Arthur, vem aqui, filho. Oh, Espírito Santo de Deus. Rabadachoro, carabadachoro e carabadas. Serabarachoro, carabadacere e carabadas. Se a família dos músicos quiserem vir aqui com eles, podem vir aqui em cima com a gente. Nós vamos nesse momento orar pelas casas e famílias que estão aqui nessa noite. E nós cremos num tempo onde nós teremos uma igreja com famílias saudáveis. Comece a orar no seu lugar. Comece a colocar sua esposa, os seus filhos diante do Senhor. Gostaria de orar agora por você que tem uma família e que talvez você olhe e ela está fragmentada. Você que olha a sua família e fala, está faltando alguém, talvez uma mãe solteira que não tem a presença aí do esposo, né, do pai dos seus filhos, talvez um homem que também não convive mais com esposa e filhos. Eu quero dizer para você que existe uma promessa na palavra, que se o Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Então, ainda que você possa olhar para sua casa hoje e pensar, está faltando aqui, meu marido me abandonou, né? Minha esposa me abandonou. Eu quero declarar essa palavra para você, que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E aquilo que talvez não é possível para homem nenhum preencher dentro da sua casa, o Senhor vai fazer o papel. O Senhor é o marido das viúvas, o pai dos órfãos.
O Senhor se responsabiliza por suprir as necessidades do seu lar, desde que você se comprometa em obedecê-lo e amá-lo de todo o coração. Você que é mãe solteira, você que cuida sozinha dos seus filhos, eu quero dizer para você, o Senhor cuida de vocês. O Senhor olha para vocês, o Senhor ama vocês. Então eu quero abençoar agora, Pai, em nome de Jesus, todas as famílias aqui, que talvez estão fragmentadas, que talvez não estão completas no modelo que o Senhor planejou nas Escrituras. Eu oro, Senhor, para os filhos que não têm mãe e pai, esposas, mães solteiras que estão sem os filhos, pais que estão longe dos filhos, longe da esposa. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode suprir as necessidades. O Senhor é um Deus perfeito e completo, e em Ti há abundância de vida, plenitude de vida. Eu oro para que essas famílias sejam estabelecidas no Teu altar, que essas famílias sejam estabelecidas na rocha que é Jesus, um lugar inabalável para elas. Eu oro para que as forças dessas mães sejam renovadas, a força desses pais sejam renovados. Eu oro para que o coração dos filhos abandonados seja curado agora pelo Senhor. Eu oro pela paternidade de Deus estendida sobre cada família deste lugar. Paternidade de Deus estabelecida e manifesta sobre cada filho, cada filha, cada esposo, cada esposa. Eu oro para a manifestação da paternidade de Deus. Senhor, cobre-nos como um manto paternal, a paternidade que está no Senhor e que nos cura, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto no meu espírito de a gente orar de forma mais profunda por cura. Eu vejo muitos filhos aqui machucados. Eu vejo também esposas fragilizadas e machucadas. E também maridos machucados e fragilizados. Se você é essa pessoa que precisa de cura, eu queria que toda a igreja fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Todos de olhos fechados. E você que precisa de cura, coloque a mão no seu coração. Nós vamos agora liberar a cura sobre você. Você que se sente que foi abandonado, deixado, traído, que não se sente amado pela sua casa, e aí talvez existam traumas até hoje no seu coração, de momentos que você vivenciou no seu casamento, momentos que você vivenciou no seu matrimônio, momentos que você vivenciou dentro da sua casa, na sua infância. Eu quero liberar agora uma unção de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora, Espírito Santo, declarar cura, em nome de Jesus. Cura, toca agora, em nome de Jesus. Toca agora o mais profundo agora, em nome de Jesus. Chega nos lugares mais profundos da alma agora, em nome de Jesus. Chega agora onde homem nenhum pode chegar. Chega agora onde psicólogo nenhum consegue chegar. Chega no mais profundo da alma agora e traz cura na alma, em nome de Jesus. Cura de traumas, cura, Senhor, agora em nome de Jesus. Cura do abandono, cura agora da traição, cura agora, Senhor, em nome de Jesus, de toda fragilidade, Pai, em nome de Jesus. Traz cura agora, cura, Pai, cura. Nós profetizamos que o Senhor é o Deus que cura e que restaura. Por isso restaura agora a alma, restaura agora as emoções, restaura agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa fazer aquilo que ninguém pode fazer. Que o Espírito Santo possa fazer aquilo que o marido não pode fazer. Que o Espírito Santo possa fazer aquilo que a esposa não pode fazer. Que o Espírito Santo possa fazer aquilo que os filhos não podem fazer. Que o Espírito Santo possa fazer aquilo que os pais não podem fazer. Cura para a alma agora em nome de Jesus. Cura as feridas que a família causou, as feridas que os pais causaram, as feridas que o marido causou. Traz agora cura em nome de Jesus. Seja curado agora, seja tocado agora por cura em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar algo para você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Alguém precisa pegar essa palavra aqui. Alguém recebeu muitas palavras ofensivas e negativas de pessoas. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é plano de Deus. Você não nasceu à toa.
Deus tem um propósito para a sua vida, e os planos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, não serão frustrados. No tempo certo, na hora certa, Deus estabeleceu planos e propósitos para você, e Ele vai cumprir tudo isso na sua vida em nome de Jesus.